Em rápidas palavras, explicando a diferença entre recessão e depressão econômicas, entende-se por recessão a redução na atividade econômica de um determinado espaço geográfico, que pode inclusive ser o mundo inteiro. E nessa mesma seara, entende-se por depressão a perda da capacidade de produção de bens e serviços. Nós estamos num período pré-depressivo, ou seja, não é apenas que as entidades econômicas perderão recursos, mas muitas vão implodir e a quebradeira vai levar a desemprego e fome. E pela primeira vez na história contemporânea da humanidade, devido à estreita globalização, nenhum país de relevância econômica escapará desse desastre. Como exemplo, o Goldman Sachs já anunciou que no segundo trimestre de 2020, nos Estados Unidos, haverá retração de 5%. A China já informou que o primeiro bimestre de 2020 resultou numa redução de mais de 13% na atividade industrial e 17% nas exportações. Os setores de serviço no mundo inteiro, especialmente turismo, incluindo transportes, estão danificados estruturalmente. Os demais serviços, inclusive a parte de lazer, e aí vou incluir restaurantes, estão todos em clima de terror. O seu motorista de Uber, o entregador do Rappi e do iFood, esses já estão sentindo na pele os efeitos econômicos do desastre que está por vir. Enquanto dizem para você não estocar alimentos, no mundo inteiro, incluindo Washington, as prateleiras estão vazias. Não é apenas porque as pessoas compraram muito, mas também porque, com a redução da atividade produtiva, menos alimentos estão disponíveis para as pessoas. Então, no Brasil, e isso não é fake news ou alarmismo gratuito, é o momento, sim, de você garantir alimentos para as suas famílias. E o que fazer? Pois bem, como enfrentar esse problema econômico global? Já nos defrontamos muitas vezes com a famosa frase menos Marx, mais Mises, como se uma coisa pudesse contrapor a outra. Marx era um teórico para poucos, mas no meu entendimento, discorreu sobre uma determinada realidade ou determinadas realidades de uma determinada época, onde a reflexão dos aspectos mais relevantes da sua teoria econômica exigiriam tanta mudança, né, tanta apropriação para os dias atuais, que implicaria em novas teorias econômicas. Muito Marx completamente para os dias de hoje. No entanto, as discussões sobre as crises cíclicas do capitalismo, sobre as estruturas sociais e aspectos da mais-valia, entre tantas outras coisas, ainda são relevantes. Por outro lado, temos Mises, amigo íntimo do pai do método científico contemporâneo, Karl Popper. Mises foi um teórico que precedeu o neoliberalismo e um dos maiores idiotas que a humanidade já conheceu. Se você é uma pessoa crítica e inteligente, se prepare para boas gargalhadas ao ler o livro Intervencionismo de Mises, que veio a inspirar, não somente esse livro, mas outros pensamentos de Mises, vieram a inspirar uma outra pessoa muito importante dentro dessa linha neoliberal, que foi o Hayek. Esses pensadores econômicos foram e são citados por blogueiros importantes. Lembram do falecido Daniel Fraga e sua ideia de Estado Babá? Pois é, ele, Daniel, foi o pai ideológico de Kim Kataguiri e de tantos outros que estão por aí. E essa galera pouco ou nenhum contato teve com a literatura econômica propriamente dita, né? Porque eles são uma espécie de caixa de repercussão. Eles apenas passam para as pessoas aqueles entendimentos mais gerais que foram passados por outras pessoas. Essas pessoas falam dos pensadores liberais como se tivessem alguma propriedade para mencioná-los. E nesses momentos que precedem uma grande depressão econômica, diante da miopia né, de um desastre que não tem data para terminar, reaparece a figura de Keynes, John Maynard Keynes.
Contrapondo o pensamento dos economistas neoliberais, Keynes e Minsky entenderam a necessidade da atuação dos governos, especialmente em momentos de crise, para que as riquezas circulem e, claro, isso resultará no endividamento dos governos. Não é tão simples assim, mas a concepção geral é essa. Se acha que isso é coisa de outro mundo, intervenção estatal para salvar as empresas e entidades em momentos de crise, foi exatamente isso que aconteceu recentemente, em 2007, 2008, na crise dos derivativos. E também, vamos lembrar, na depressão dos anos 30. Os governos se endividaram e salvaram o capitalismo. A ideia neoliberal é deixar quebrar que o mercado se autorregula. Esquecem esses idiotas que existem pessoas que passam fome, seres humanos. Nos anos 30, não fosse a intervenção estatal, talvez hoje em dia os americanos estivessem cantando a Internacional Socialista. Em resumo, os governos precisam estabelecer premissas de combate à crise global, ainda que a coisa se agrave ainda mais, pois nada é tão ruim que não possa piorar. E aí, nesse contexto, vem Guedes, ministro com forte ideologia baseada na escola de Chicago. Ele quer reformas e mais reformas, que significa, na prática, mais sacrifício da classe trabalhadora. Isso no momento em que se faz necessário reaquecer a economia, que se faz necessário uma forte intervenção estatal e distribuição de renda para os mais pobres. E é essa a grande preocupação. Até o país entender a necessidade de corte e renegociação de dívidas de impostos, refinanciamento da atividade produtiva, proteção do mercado de ações, e que isso implicaria necessariamente na quebra dos limites de gastos, constitucionalmente estabelecida, pode ser tarde demais. Apesar da existência histórica de outras pandemias, essa é sem precedentes pela rapidez do contágio e penetração nos países e pela era da informação que nós estamos vivendo. E pela exigência das pessoas que se combata logo esse tipo de coisa, que não morram tantas pessoas. Enquanto o nosso presidente pateta se preocupa com seus interesses egoístas e estimula indiretamente a passagem de coronavírus entre as pessoas, Vocês viram as manifestações, ele lá apertando as mãos das pessoas, enquanto o próprio ministro da saúde dele, uma das pessoas menos irracionais do governo do Bolsonaro, ele recomenda que esse tipo de coisa, esse tipo de procedimento não deve haver de jeito nenhum. O momento exige que as autoridades mundiais, em escala ordenada, busquem o restabelecimento da atividade econômica. Individualmente, temos o quê? A Arábia Saudita e Rússia, falsas inimigas, eu tenho repetido isso aqui, aproveitando a oportunidade para quebrar o fracking americano. Atitudes egoístas e descoordenadas vão promover a maior mudança ideológica e econômica do mundo, para melhor ou para pior. Assim, amigos, repito, se for viajar, não viaje, se for trocar de carro, não troque, faça suas compras, especialmente de produtos alimentícios considerados não perecíveis e de higiene. É preciso também monitorar o comportamento dos governos, suas iniciativas nas buscas da proteção das atividades econômicas, até mesmo para delimitar o tamanho, a extensão dessa crise. E somente a partir daí é que a gente pode se posicionar enquanto sociedade e pode tomar a iniciativa de viajar, de comprar carro, etc. O capitalismo, nu e cru, estimula seus agentes a tirarem proveito das fragilidades dos oponentes. Mas o momento exige uma rediscussão desses princípios e, de forma didática, ensina que o imposto em si não é roubo e que a presença dos Estados na proteção das sociedades não é coisa de babá. Nesse momento, mais do que nunca, é fundamental. Didaticamente, vocês entenderam isso agora? Dá para entender, botar isso na cabeça? No mais, valeu.